Eu tô gravando esse vídeo porque eu recebi uma mensagem de algumas seguidoras pedindo pra eu comentar sobre o corpo da Paola Oliveira. Quando eu fui lá ver o corpo dela, enfim, trazer uma análise pra vocês como nutricionista, eu fiquei abismada com a quantidade de ódio que essa mulher sofre, com a quantidade de trabalhos que ela perdeu por causa das suas pernas. Como você pode ver, esse é o corpo da Paola Oliveira, uma mulher maravilhosa, só que perdeu muitos trabalhos quando se negou a usar dublês de pernas. Essa condição não existe só no corpo da Paola Oliveira. Outras famosas, como Yasmin Brunet, por exemplo, levaram a público uma condição igual, a mesma, que não atinge só essas duas mulheres não, mas na verdade, uma em cada 10 mulheres. O mais assustador, essa doença é subnotificada. As pessoas não têm conhecimento sobre elas e por isso se associa muito com depressão por causa de um falso diagnóstico. A gente tá falando de uma doença que atinge mais mulheres e especificamente 12% das mulheres brasileiras têm essa doença e muitas não sabem que tem. A gente tá falando sobre lipedema, uma condição que não é obesidade, que não é celulite, que também não é preguiça e que deve ser falada num canal de emagrecimento. Pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Dayana Parizato. Nesse espaço aqui é um lugar onde eu te incentivo a emagrecer, mudar teus hábitos de vida e também compartilho as minhas visões e devaneios sobre o mundo. Se o nosso santo tiver batido aqui, não esquece de se inscrever ao final desse vídeo, porque o conteúdo aqui, ele é bem bom. Ô, gente, ele é bem bom. Ele é bem bom! Não, tá, fecha a cara. O tema desse vídeo, ele é realmente mais sério, tá? Então, vamos diminuir aqui as brincadeiras, porque a quantidade de mulher que sofre com isso aqui é desmedida. E agora a gente vai falar sobre o que é, como tratar, como se alimentar e como diagnosticar. Para começar, o que é o lipedema? É um acúmulo de gordura desproporcional que acontece principalmente em membros inferiores e braços. Existem vários tipos de lipedema, característicos por onde a gordura se localiza. Então aqui você pode verificar que existe o tipo 1, até o tipo 5, e os lugares onde a gordura se acumula são diferentes. Algumas mulheres com lipedema costumam falar a seguinte frase: é como se eu fosse uma mulher da barriga para cima e outra completamente diferente da barriga para baixo. O lipedema pode se associar entre duas áreas acometidas. É normal você ter partes do braço maiores e partes das pernas também, associando ali o tipo 3 com o tipo 4, por exemplo. Mas o que acontece no lipedema é muito além de um acúmulo de gordura normal. Diferentemente da celulite que mulheres normais têm e que com hábitos de vida elas conseguem resolver e diminuir, o que de fato foi o meu caso, que me alimentava super mal, não me cuidava, só bebia, só comia besteira. Eu tinha celulite, não gostava. Fiz uma mudança de vida, incrementei ali hábitos de saúde, alimentação estratégica e treino, eu consegui melhorar. Diferentemente do que a gente mostra na celulite, o lipedema é uma doença. Veja bem, celulite não é uma doença. Lipedema é uma doença hereditária, ou seja, não se adquire do nada. Na verdade, é extremamente genética e se sua mãe ou se sua tia ou avó possui lipedema, há uma probabilidade de você também carregar o gene e talvez desenvolver a doença. Outra característica é que ela é simétrica bilateral. Significa que não dá para você ter o acúmulo de gordura em uma perna e em outra não, em um braço e em um outro não. Na verdade, acontece da mesma forma, no braço, no um e no outro, numa perna e na outra. Consegue entender? Outra característica que você não pode deixar de notar é que o lipedema não se associa diretamente ao emagrecimento e nem à obesidade. O que eu quero dizer é que a célula da gordura do lipedema não é uma gordura normal. Não responde normalmente ao tratamento de dieta ou treinamentos, ainda que eles ajudem. Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas é diferente da obesidade, porque no caso do lipedema, a dieta e o treino não cura 100% e nem trata 100% a doença. Existem raros registros de homens com lipedemas. Essa condição acomete mais mulheres e está relacionada muito com depressão por causa do erro diagnóstico. Quando a gente fala que emagrecimento e lipedema não está diretamente associado, a gente quer dizer o seguinte: ainda que hábitos de vida ajudem no tratamento e façam parte sim, vou falar sobre isso mais à frente, essas mudanças na dieta e no treinamento não vão curar o lipedema, porque é algo que sempre estará com você. Você vê mulheres magras com lipedema, como é o caso dessa fotografia aqui. Então é de fato uma característica sua, uma maneira da célula de gordura se comportar, que não vai desaparecer quando você começar a comer brócolis. Tá, mas brócolis é ruim? Então não é para comer brócolis? Não, é para comer brócolis. Mas vamos colocar as coisas
sabe? Seu lugar. Não dá pra curar lipedema. Ponto. É uma doença progressiva. Então ela vai piorando à medida que o tempo passa. E mais, sem diagnóstico, aí sim lasca. Porque se você não tem diagnóstico, você não consegue controlar a progressão, que vai estar muito associada com os hábitos de vida. A gente falou no começo do vídeo sobre os tipos do lipedema, que mais se caracteriza com onde a gordura está localizada. Mas existem também, pessoal, os estágios. Os estágios mostram o quão grave é a doença. E claro, nem todo lipedema é igual. Existem pessoas que conseguem minimizar muito os sintomas do lipedema e o aspecto dele com dieta e treino, mas ela não se cura e nenhuma pessoa se cura 100% até agora, tá? Mas existem outros casos que intervenção cirúrgica é necessária por causa da gravidade desse estágio. Como você pode ver nessa foto, o estágio 1 ao estágio 4 varia bastante. E entre os sintomas dos estágios, que pode estar presente em qualquer um deles, tá, gente? Do estágio 1 ao estágio 4, alguns mais, outros menos. A gente tem dor. Então, ao pinçar a região, você vai sentir uma sensibilidade aumentada. Lembra que eu falei da celulite? Sempre exponho a minha porque eu era meio assim, descuidado com a alimentação. Então, não gostava da celulite que eu tinha. Apesar de eu não gostar da celulite que eu tinha, se eu apertasse o tecido, não ia doer. Se eu apertasse o tecido, não ia gerar um hematoma. Se eu esbarrasse numa coisa, não ia ficar roxo do nada. Porque celulite não é doença. O lipedema é diferente. Uma vez que você pinça o tecido, você vai sentir sensibilidade ao toque. Vai ficar ali uma certa dor na região. Isso é característico de mulheres com lipedema. Além disso, o aumento da chance de hematomas na região, problemas de varizes, então vasinhos acabarem estourando, a sensação de pernas pesadas, dificuldade de mobilidade e, em alguns casos, dormência nas pernas. Tudo isso são sintomas de quem convive com o lipedema. A gordura do lipedema vem em nódulos, de maneira que se confunde fácil com celulite. Mas como eu falei, a celulite não dói e responde bem demais com hábitos de vida e dieta. No lipedema é bastante diferente. A tristeza de falar sobre lipedema e de ser subnotificada é que todo mundo trata como se fosse a mesma coisa. Você chega numa clínica e é orientada a ter mais vergonha na cara, a ter mais disciplina ou a se cuidar mais. Mas as pessoas não entendem o quão diferente é. A gordura do lipedema, gente, ela é resistente aos processos de emagrecimento. Tem melhora, mas ela resiste diferente. Ela se comporta diferente. É um tecido, uma célula de gordura doente. Então, a expectativa da paciente com lipedema na sua evolução tem que ser diferente de uma mulher que não tem. E por isso a falta de diagnóstico se associa com um sofrimento absurdo das meninas, das mulheres, porque elas acham que o problema é elas. Você tá entendendo? Ainda bem que esse canal existe pra falar umas verdades, porque pode talvez poupar o sofrimento de muita mulher. E aí a gente entra sobre o diagnóstico. Como diagnostica o lipedema? Para começar, eu poderia olhar para você e como profissional da saúde estimar, eu acho que ela tem, eu acho que é o caso, mas existem formas mais precisas de fazer um diagnóstico, inclusive porque em graus menores, mais leves, pode se confundir mesmo com um aspecto de celulite, com um acúmulo de gordura. Se a paciente precisa emagrecer e tem lipedema, fica também um pouco mais difícil de visualizar, em alguns casos, né, em outros fica bem óbvio, mas como eu disse, varia muito de mulher para mulher. As pessoas, os profissionais que têm bagagem para diagnosticar são reumatologistas, cirurgiões vasculares, fisioterapeutas também têm essa bagagem e dermatologistas. Eu falei de endocrinologista? Se eu não falei, endocrinologista também. Até porque essa doença comete mais mulheres porque tem associação a níveis hormonais, tá? Tem também relação hormonal que entra como parte do tratamento o controle dos níveis hormonais com o endocrinologista. Então, em alguns casos, esse mapeamento se faz bastante proveitoso. Fofoca aí sobre lipedema pra vocês. Essa doença existe há muitos e muitos anos e só foi notificada em 2022. Ah, que legal! As pessoas tinham lipedema e não sabia. Só virou doença em 2022. Por isso que eles falam a nova doença. Quando eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo, as pessoas falam a nova doença. Não é nova doença, ela já existe há muito tempo. Coisas, né, gente?
gente. Coisas que a gente aí fica de cara, mas que é a realidade. Como que a gente faz para tratar o lipedema? Qual é o tratamento indicado? Existem 2 casos e eles vão variar a depender do seu estágio de lipedema. O primeiro tratamento é um tratamento multidisciplinar, sempre é multidisciplinar, tá? No 1 e no 2, que vai envolver desde acompanhamento com o médico clínico para acompanhar o seu estado aí de sintomatologia, então quais sintomas você tem, se você tem dor, se você tem excesso de peso, enfim. E vale lembrar aqui que o controle de peso, ele é uma parte essencial do tratamento, tá? Então, como nutricionista, a gente consegue contribuir muito para a vida do paciente com lipedema, porque se você tem excesso de peso e tem lipedema, o excesso de peso agrava a doença. Então, uma das maneiras de tratamento é sim o controle de peso para evitar que a paciente engorde. Se ela perde peso, ela consegue uma melhora, em alguns casos ali, significativa, mas o tratamento ele acontece com essa visualização médica e acompanhamento de medicamentos para resolverem os sintomas. Por que resolver os sintomas, Dai? Porque não há cura para o lipedema. Existe manejo, existe controle de progressão, porque a característica do lipedema é ser progressiva. Análise dos seus hormônios, então verificar bem os níveis que esse hormônio se comportam e também um acompanhamento psicológico e nutricional. Aqui eu entro. Oi. Tudo bem? Em alguns casos mais graves, existe indicação para cirurgia. Então, existe uma lipo focada em lipedema, não é uma lipo normal, uma lipo, enfim, é uma lipo para pacientes com lipedema, que possuem indicação para isso, onde se remove o tecido de gordura específico da condição. E onde entra a alimentação, onde entra a dieta para lipedema, o que fazer com lipedema para alimentação. Tem que tirar glúten, tem que tirar lactose, tem que comer, tem que tirar carboidrato, o que eu não posso comer de jeito nenhum, o que eu posso comer de todo jeito. A parte da alimentação, ela importa sim, porque se você engorda, o lipedema piora. Fato. Paciente com lipedema tem que se cuidar mais, tá? Porque é um tecido de gordura ali, então você pode aumentar através dos seus hábitos de vida, sim. E aí, agora eu vou falar com base no que a gente tem de mais evidente, mais claro na literatura atual. Pode ser que isso mude daqui a um tempo, porque como o diagnóstico aconteceu muito recente da doença, né, como foi delimitado muito recente, a gente não tem tanta coisa, mas muito está em andamento para trazer do mais novo para vocês. Hoje, a gente sabe que uma dieta anti-inflamatória pode ajudar muito no manejo do lipedema e no controle das dores. Só que diferentemente do que se pensa, uma alimentação anti-inflamatória não é necessariamente a exclusão de glúten ou lactose ou carboidratos. Eu vou em um para você. Por que não precisa excluir glúten para uma alimentação anti-inflamatória? Porque a gente não tem evidência de que para indivíduos que digerem bem o glúten, este se faz inflamatório. Da mesma forma, a gente não tem evidência de que tomar leite, sendo totalmente saudável e não tendo dificuldades digestivas, intolerância à lactose, sensibilidade à lactose, nada disso, a gente não tem evidência de que esse leite vai inflamar o paciente. A gente também não tem evidência de que o carboidrato inflame o paciente. Então essa alimentação anti-inflamatória, ela é mais determinada a partir do contexto da dieta do que sobre um alimento específico que você não pode comer. Vou deixar ainda mais claro. O excedente de peso agrava a lipedema, então precisamos fazer controle de peso. 2. Priorizar uma dieta anti-inflamatória é decisivo. Essa dieta anti-inflamatória nada mais é do que consumir comida de verdade. Priorizar frutas vermelhas, frutas cítricas, vegetais no almoço e no jantar. Evitar o excesso de ultraprocessados, isso eu vou falar em um outro momento, mas vamos focar no que priorizar aqui. Consumir iogurtes, consumir proteínas magras, se manter ativo fisicamente de 3 a 6 vezes na semana ali fazendo um exercício físico regular que incentive a circulação. Inclusive, é importante falar, a drenagem linfática e as botas e meias de compressão tendem a ajudar alguns pacientes. Então, caso seja o seu caso ali, foca também em fazer uma boa drenagem, vai auxiliar ali no tratamento, na melhora dos sintomas. Outra coisa que eu vejo que é interessante sim ser associado, a gente tem ali o ômega 3 da alimentação, que vem muito dos peixes. Então, comer bastante sardinha, bastante atum, bastante peixe, salmão, porque linhaça também, linhaça é bem bom. Esses alimentos, eles possuem ômega 3 e ômega 3 é um anti-inflamatório poderosíssimo. Eu gosto muito dessa suplementação. Não vou suplementar para vocês aqui, mas orientar comer fontes. Então, comer peixes
vai te ajudar nesse manejo, vai ser algo legal pra você estar agregando aí. Não tem problema nenhum comer carne, não tem problema nenhum comer frango, mas gosto da ideia de você colocar ali pescados e fontes de ômega 3 nessa dieta. Além disso, tá, gente? Passando rapidamente, beber bastante água, de 2 a 3 litros de água, e também consumir bastante fibras, bastante alimentos que tenham de fato essa característica de regulação do colesterol ajuda também. Então colocar bastante chia, que mais? Frutas, verduras, vegetais, psyllium também é legal. É tudo necessário? Não, o mais importante é a sua alimentação ela ser equilibrada. Eu fiz uma aula completa sobre lipedema e um cardápio disponibilizei ali, molde para vocês que estão dentro do Minutri, meu programa de emagrecimento, porque a gente percebeu que existiam muitas alunas lá dentro que tinham lipedema e não sabiam o que comer. Então a gente montou um cardápio base com sugestões e orientações para entender de fato por que estamos fazendo daquela maneira e uma aula extra para te explicar mais sobre essa condição. Se você não é meu aluno ainda, você consegue escanear esse QR Code aqui e entrar por um preço extremamente justo e com acompanhamento por 1 ano dentro da plataforma. A gente te ajuda a perder peso, caso esse seja o seu objetivo. E o que você deve evitar no lipedema, tá? O que você não pode comer, o que não é legal comer, o que atrapalha? Bom, até agora a gente não tem um alimento específico que atrapalhe, mas o excesso de ultraprocessados vai agravar a doença sim. Então se você come demais açúcar, farinha branca, muito doce, muito salgadinho, muito ultraprocessado, empada, embutidos que tem muito sódio e aumentam ali o inchaço pela alimentação, são elementos que pioram o quadro. Então, para você é tomar cuidado com teus hábitos de vida. Não é sobre uma dieta específica, mas é sobre também evitar chutar o balde para a Austrália, evitar fazer exageros muito grandes. Daí tem problema eu comer um bolinho de vez em quando? Não, não é isso que vai te matar. Mas o que atrapalha é isso ser recorrente na sua vida, é não ter qualidade alimentar nenhuma na tua alimentação. Isso sim é algo para a gente estar observando. Então, de novo, mais importa o contexto de toda a tua alimentação do que uma lactose, um glúten, principalmente se você não tem nenhuma dificuldade digestiva. Pessoal, qual que é a conclusão de toda a nossa conversa? Embora o lipedema não tenha uma cura definitiva, o primeiro passo é você diagnosticar. Uma vez com o diagnóstico em mãos, fica mais simples saber como lidar daqui para frente e quais próximos passos tomar. Além disso, passar para as pessoas, para as mulheres que você conhece, sobre esse tema tão importante, é uma maneira de tirar muita gente de sofrimento que tem uma condição sem saber que tem. Pior do que ter um problema que você tá lidando e tá melhorando e tá conseguindo evoluir sabendo lidar, porque dá para melhorar muito. As cirurgias, as medidas de alimentação, a mudança no estilo de vida tem um prognóstico otimista de fato. Mas pior do que tudo isso é não dar oportunidade para a pessoa porque ela não sabe o que tem. Então, se você conhece alguém que você acha que tem lipedema e que precisa saber mais sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo com ela. Tenho certeza que passando a informação certa, mais pessoas vão se conscientizar e vão ter mais clareza sobre o que de fato elas possuem no corpo. Pessoal, eu sei que esse vídeo se estendeu um pouco aqui, eu costumo fazer vídeos mais curtos e também brincando mais, mas esse vídeo é um tema sério. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Se o nosso santo bateu, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que tem muito conteúdo de ouro pra você. A gente cria de fato uma rede de amigos aqui dentro do YouTube. Não esquece de curtir o vídeo se te ajudou. Vai ser importante pra mim saber que esse tema chegou em uma mulher e ajudou a acender uma luz no coração dela. O vídeo de hoje, ele vai ficando por aqui e se inscreve para mais de nutrição.